Pronto, tudo certo agora. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Nicole e eu queria conversar um pouco com vocês hoje sobre banco de dados em grafo. Alguém aqui já ouviu falar de banco de dados em grafo? Ótimo. Essa palestra já está um pouco rodada também, mas é porque alguém em BH me chamou já de doida dos grafos, não entendi muito bem não, mas tudo bem. Tá, mas quem sou eu? Como eu falei, meu nome é Nicole, eu trabalho como Full Stack Developer na LabCodes e lá a gente trabalha principalmente com Django e eu particularmente trabalho mais com Angular. Eu faço parte do PubPE e da Parede Recife. Eu também fui a organizadora do Django Girls no ano passado lá em Recife, que foi muito bom, junto com o Laís, que está ali também, que vai ser keynote no próximo, amanhã. E eu me interessei mais por essa área de banco de dados em grafo por causa do meu mestrado, que eu fiz mestrado nessa área. E eu fiz uma série de análises utilizando uma técnica de OLAP, utilizando o banco de dados em grafo, que é comumente o OLAP é realizado utilizando o banco de dados relacional. E por isso que eu acabei enveredando nessa área. E foi daí, do meu mestrado, da pesquisa do meu mestrado, que surgiu essa palestra. Tá, mas antes de tudo, dizer onde eu trabalho na LabCodes. É uma empresa de software estúdio que veio de Recife para o mundo, então eu vim de Recife para cá. A viagem foi um pouco perturbada, mas tudo bem. E eu trabalho com essas pessoas lindas aqui, e com Mari, que ela não estava na foto originalmente, mas Mari também vai fazer a apresentação amanhã aqui, vai ser bem legal. E a gente trabalha principalmente com as tecnologias que a gente trabalha principalmente com Python e JavaScript. Então, essas são as principais tecnologias que trabalhamos, mas a gente também tem conhecimento em outras áreas, como, por exemplo, Elasticsearch e toda a área de banco de dados também. A gente tem um know-how para trabalhar com essas tecnologias. E a principal coisa assim, que a gente se orgulha mais assim, da nossa empresa é a relação da LabCodes com a comunidade. Então, a LabCodes surgiu da comunidade a partir de uma Python Brasil, que eles conseguiram o primeiro cliente oficial, assim, os sócios conseguiram o primeiro cliente oficial, foi a partir de uma Python Brasil. Então, desde esse crescimento, a LabCodes está sempre tentando retornar tudo que conseguiu de volta para a comunidade. Então, a gente está sempre organizando encontros do PUG, sempre organizando encontros do PyLadies, a gente está sempre envolvido na comunidade, organizando Django Bros na nossa cidade. Todo ano a gente vai para Python Brasil, a gente vem para outros eventos de Python regionais, que é muito bacana. Tá, mas vamos agora direto para a apresentação. Essa é a minha agenda, meu roteiro. Eu vou começar falando sobre relacionamentos. Depois eu vou falar dar um conceito sobre o que é banco de dados em grafo. Falar um pouco de Neo4j, que eu acho que quem aqui já ouviu falar de banco de dados em grafo deve ter ouvido falar de Neo4j, né? É mais popular. Vou fazer um comparativo aqui, básico, entre Neo4j e banco de dados relacional, e depois a gente vai partir para a parte das aplicações, que eu acho a parte mais interessante. Eu vou trazer aqui duas aplicações bem interessantes que eu encontrei e destrinchar um pouco com vocês de como o banco de dados de grafo pode ser utilizado de forma bem bacana. Tá, primeiro, os relacionamentos. Tudo que a gente vive socialmente, acho que hoje em dia, tudo é baseado em relacionamento. Então, toda vez que você adiciona um novo amigo no Facebook, toda vez que você segue alguém no Twitter, toda vez que você curte uma foto no Instagram, você está criando um relacionamento entre você e aquele objeto que você interagiu. Você está criando um relacionamento entre você e uma foto que você curtiu. Você está criando um relacionamento entre você e aquela pessoa que você seguiu no Twitter. E esse relacionamento não é só na vida pessoal da gente, como também é um relacionamento entre os dados. Se você for futucar lá, no finalzinho do código, você vai ver que os seus dados agora, de certa forma, estão relacionados com o dado daquela outra pessoa. E se você parar para pensar, só no Brasil temos mais de 160 milhões de usuários do Facebook. Então, como é que a gente pode representar e manipular todas essas informações? Então, aí eu vou propor um cenário aqui, que é bem simples. É uma rede social, onde um usuário pode ser amigo de outro usuário ou pode curtir uma página. Vamos chamá-la de Facebook. Uma forma bem similar. Então, vamos pensar, como desenvolvedores, agora a gente vai precisar desenvolver essa rede social, como a gente iria organizar esses dados, utilizando o banco de dados relacional, que é o comum, que a maior parte das aplicações legadas que existem por aí utilizam.
Então, vamos dizer que a gente vai ter uma tabela de usuário e uma tabela de amigos, de friends with, né, de ser amigo de. Então, eu vou ter aqui, todos os meus usuários vão ter o ID, vão ter o nome, vão ter o gênero e a idade, e ali eu quero saber, naquela outra tabela eu estou armazenando quem é amigo de quem aqui. A gente também pode ter uma tabela sobre páginas, então a gente vai ter qual o ID, qual o nome e qual a categoria da página. E a gente também vai querer armazenar informação sobre qual usuário curtiu qual página. Então aí vem um questionamento agora. A gente montou isso, a gente tem o nosso esquema de banco de dados tudo certinho. Aí agora a gente vai começar a utilizar a nossa aplicação e aí surge a primeira pergunta que a gente quer responder, digamos. Quais páginas o usuário João curte? É uma pergunta relativamente simples de responder e a gente tem as tabelas. Como é que a gente iria pegar isso? A gente iria ter que vir aqui, na primeira tabela, encontrar o usuário que tem o nome João, pegar o ID dele, depois, aí eu tenho que ir lá na outra tabela de página para ver qual de likes, qual é as páginas que o ID 1 curte. Então, ele curte o ID 2 e o ID 1. Aí agora eu vou ter que ir na outra tabela de página para ver quais são as páginas de fato que são 1 e 2, que é Coca-Cola e Beatles. Então vocês percebem que eu tive que navegar aí por 3 tabelas para poder achar essa informação. Então assim, eu acho que existe uma forma melhor de a gente lidar com esse tipo de consulta que a gente quer na nossa aplicação. E aí a deixa para introduzir o que são grafos. Grafo é uma estrutura de dados que a gente pode representar matematicamente por essa fórmula. É uma estrutura de dados G que é formada por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. E é uma forma bem simples, intuitiva e gráfica, principalmente isso, gráfica, de mostrar a relação entre objetos. E dado esse conceito de grafos, é possível a gente imaginar agora, com esse conceito de vértices e arestas, como é que a gente iria organizar o nosso banco de dados. A gente pode organizar dessa forma. Os círculos são os vértices e as linhas são as arestas. E ao invés de eu ter meus dados organizados em tabelas, agora eu tenho eles organizados em arestas e vértices. Então aqui, nas bolas verdes, eu tenho os meus usuários, com todos os seus dados que a gente já tinha antes, como nome, sexo e idade. E nas bolas vermelhas eu tenho as páginas, que também têm os mesmos dados de antes, o nome, a categoria e tudo certo. Só que agora o relacionamento, a gente não vai armazenar em uma outra tabela para fazer essa ligação. A gente já vai usar as arestas direto aqui. Então a gente vai pegar e dizer, aí aqui se eu quiser saber agora as páginas que o usuário João curte, eu só acho o vértice de João ali e eu já sigo as arestas para poder descobrir quais as páginas que ele curte. Então aqui, só de você bater o olho, você já sabe que João curte Coca-Cola e Beatles, que ele curte 2 páginas chamadas Coca-Cola e Beatles. Então, é uma forma bem gráfica, isso é um grafo. Então, isso daqui que eu estou mostrando é um grafo e você pode representar dados dessa forma. E banco de dados em grafo nada mais é do que um banco de dados, com todas as suas implementações e todos os seus conceitos, só que esses dados são armazenados em forma de grafo, utilizando aquele conceito anterior. Então é isso que eu estou dizendo aqui, é um sistema que armazena dados em estrutura de grafo e que permite que os relacionamentos entre seus dados, entre as suas entidades do seu sistema, como no nosso caso, usuário e página, que esse relacionamento entre eles possa ser armazenado de forma mais explícita. E quando a gente tem esse relacionamento explícito, isso quer dizer que a recuperação da informação pode ser feita de forma mais direta. Como eu mostrei, se a gente localiza o vértice do usuário João, a gente consegue extrair de forma direta quais são as páginas que ele curte, só seguindo as arestas que saem desse vértice. Então, é uma forma muito mais prática de chegar à informação. Além disso, o banco de dados em grafo também oferece outras vantagens. Por exemplo, ele permite uma análise de dados mais elaborada, que eu acho que a grande diversão aí do banco de dados em grafo é você brincar com os tipos de análise que você pode fazer em cima
de uma grande rede de dados, de um grande network de dados. Então, a gente pode fazer algumas análises que são bem interessantes dentro da área de teoria dos grafos, que é o ramo da matemática, que é responsável só por estudar as relações entre objetos de um determinado conjunto. E aí, a gente pode fazer coisas como, por exemplo, detectar comunidades. A gente tem isso, todos esses indivíduos, todos esses usuários da nossa rede social, e a gente pode encontrar aqueles usuários que são mais conectados entre eles e encontrar comunidades que são, sei lá, um conjunto de usuários que são muito amigos entre si. E a gente consegue detectar isso. A gente também pode detectar o reconhecimento de padrões, por exemplo. A gente pode ver que usuários de uma determinada rede social que são muito amigos entre si, a gente pode detectar o padrão que todos eles curtem uma determinada página, ou que a maioria deles curte determinada página. Outra coisa também, a gente pode rodar métricas de medidas de centralidade em cima dessa nossa rede. E a gente pode, por exemplo, no caso da rede social, encontrar usuários que sejam muito importantes em uma comunidade, ou seja, usuários que têm muitos amigos, ou uma página que tem muitas curtidas, que muitos usuários curtem. E a gente pode interpretar esses elementos na nossa rede como pontos de centralidade, pontos importantes na nossa rede social. Outra vantagem do banco de dados em grafo é que o modelo de dados é bastante flexível. Então, digamos agora que a gente tem a nossa rede social de usuários e páginas, mas agora a gente quer introduzir um novo conceito, uma nova entidade, que sejam grupos fechados. Então, por exemplo, a gente quer criar um grupo de usuários Python, que tem o nome usuários Python. Eu posso simplesmente adicionar esse novo tipo, essa nova entidade, no meu banco já existente, sem precisar alterar o que já está lá. Eu não preciso fazer nenhum tipo de modificação, não preciso alterar coluna de tabela, não preciso modificar tipo de nada que já esteja lá. Eu posso só adicionar. Isso permite uma flexibilidade que não é muito comum nos bancos de dados relacionais. E outra vantagem é que eles apresentam uma performance muito boa por utilizar mecanismos de armazenamento NoSQL. Ou seja, eles apresentam uma boa escalabilidade horizontal e um bom processamento distribuído. E por conta disso, um bom processamento distribuído. Ou seja, a gente consegue aumentar. Tipo, ao invés de eu estou tendo muito processamento, muita carga em um banco de dados aqui agora, eu consigo melhorar isso, não só aumentando a capacidade da minha máquina, mas sim pegando pequenas máquinas simples e distribuindo esse processamento, fazendo esse escalamento, essa escalabilidade horizontal, para permitir que o meu sistema flua de forma mais rápida. Então, essa é uma outra vantagem para grandes sistemas, no caso, né? Tá, agora que eu acho que eu já convenci vocês que banco de dados em grafo é legal, a gente pode começar a falar sobre Neo4j. Neo4j é o banco de dados em grafo mais popular que existe, tanto é que eu acho que vocês que disseram que já conheciam devem ter ouvido falar de Neo4j. Ele é implementado em Java e tem a própria linguagem de consulta, que é o Cypher. Eu vou mostrar um pouquinho sobre como essa linguagem de consulta, tem uns exemplos aqui. E esses dados podem ser acessados tanto por uma API REST, que é o que vem default nele, assim que você instala o Neo4j, é super simples de instalar, bem tranquilo, ou uma API Java. Mas vai entrar Python na história. Tá, agora vamos ver como um exemplo de como é esse Cypher. Alguém aqui já tem alguma familiaridade com SQL? Já escreveu alguma consulta com SQL? Pronto. Então, o Cypher é o SQL do Neo4j, só que é um pouquinho diferente. Quem já mexeu com SQL pode perceber a diferença. É uma linguagem de consulta para a gente recuperar dados do nosso banco de dados em grafo. Então, aqui é um exemplo de uma consulta que a gente escreve para poder criar um novo nó, um novo vértice no nosso banco de dados. Então, aqui a gente está criando um usuário, eu estou dizendo o tipo dele ali em cima, depois dos 2 pontos. E depois disso a gente passa um objeto com todos os parâmetros, com todos os valores que esse objeto vai armazenar. No caso da gente, ele vai ter o nome, o gênero e a idade. E depois eu só estou retornando esse nó, que eu dei o nome de João, aqui no caso John, que é só o nome da variável. Eu só quero retornar para poder verificar que realmente foi criado. Quando a gente roda isso no console gráfico do Neo4j, é isso que ele retorna. Então aqui sim você pode ver que eu estou rodando aquela consulta
E o que ele vai me retornar é esse nó. O Neo4j já te dá essa página aqui bem bonitinha, assim que você abre, você vai lá, localhost, geralmente na porta 7474, e ele já vai mostrar para você essa tela bonitinha aí, mostrar seus vértices e suas arestas. Agora, se a gente fosse fazer isso utilizando uma API REST direto, sem ser pela interface do Neo4j, a gente iria obter um objeto JSON, uma API, a gente iria obter como resposta um objeto JSON, que iria justamente me retornar como é que está o grafo agora. Então, eu tenho ali um objeto graph, que vai me dar a lista de nós que já existem no meu banco de dados. Como aqui o meu banco de dados estava vazio, eu inseri um só, e ele vai me retornar isso daqui, que é, assim, para quem tem o costume de consumir dados de uma API, é bem tranquilo de recuperar esses dados e interpretar eles. Então, a gente tem uma lista de nós, que vai ter qual é a label desse nó, pode ter mais de uma label, e quais são as propriedades dele. Então, é bem tranquilo de interpretar o resultado disso. Outra coisa que a gente vai precisar fazer, quando a gente estiver criando nossas banco de dados, é criar relações, criar os relacionamentos, criar as arestas entre os nossos vértices. Então, digamos que eu já tenha dois nós lá, que é um usuário com o nome João e outro usuário com o nome Maria. E aí, a primeira coisa que eu preciso fazer é recuperar esses nós do meu banco. Então, eu uso aquela palavrinha reservada match, que aí eu pego ela, eu digo que eu vou precisar de dois usuários. Em um usuário, eu quero recuperar aquele que tem o nome João, e o segundo, eu quero que ele recupere o usuário de nome Maria. Depois que eu recupero esses nós, eu posso criar um relacionamento utilizando essa sintaxe que é um pouco diferente, que realmente parece uma setinha. Parece realmente uma aresta. É o tracinho, o colchete, qual o nome do relacionamento, qual o tipo do relacionamento, nesse caso é amigos de, e depois ele realmente faz uma setinha com o tracinho e o maior que. Então aqui eu estou criando um relacionamento dizendo que João é amigo de Maria. E eu estou retornando essa informação, que está aqui. Então inicialmente a gente tinha só dois nós isolados no banco de dados, e depois a gente tem uma ligação entre eles. A gente já está criando um relacionamento. Se a gente fizesse isso utilizando a API REST, ele iria retornar o grafo, que na lista de nós teriam dois nós, que são os usuários da gente, e iria adicionar um novo relacionamento na lista de relacionamentos do nosso objeto JSON, que aí iria dizer qual é o nó inicial, qual é o nó final, e retornar essa informação para a gente. Então agora que eu já sei criar nós e relacionamentos, eu posso subir todas essas informações para o nosso banco de dados, do jeito que a gente já tinha. E aqui fica a nossa rede social. A gente tem os usuários que estão em azul e as páginas que estão em verde. Tá, mas agora como é que eu recupero a informação? A pergunta permanece. Quantas páginas João curte? Então, para fazer essa consulta, eu uso aquela mesma palavrinha reservada match, que eu vou dar um match no nó de usuário que tem o nome João, e vou querer saber quais são as páginas que ele curte. Então, eu passo ali informando que eu quero começar daquele nó de usuário e eu quero seguir os relacionamentos que são do tipo likes, que são do tipo curtir, que vão para alguma página. E eu quero que ele me retorne justamente em páginas. Se você rodar isso lá no resultado do Neo4j, ele vai te retornar esse subgrafo do nosso grafo original. Ele vai retornar o usuário João e vai retornar as duas páginas que ele curte. Então, aqui é o resultado. Se a gente fosse utilizar isso utilizando a API REST, ao invés de ser o grafo, ele vai retornar agora um campo data e ele vai te mostrar, linha por linha, quais são as páginas que aquele usuário curte. Certo. Agora a gente sabe utilizar isso utilizando o Cypher. Tudo isso foi escrito em Cypher, mas como é que a gente pode integrar isso utilizando o Python? A gente faz isso utilizando o PyTornel, que o PyTornel é um módulo que é para se trabalhar com o Neo4j a partir de aplicações ou linha de comando, e suporta Python 2 ou Python 3, e garante suporte para distribuições CPython. Então, agora a gente fez tudo isso, mas a gente estava digitando meio que na interface do Neo4j, né? Mas como é que a gente faz isso de forma mais automatizada, utilizando na nossa aplicação Python?
Para fazer isso, a gente utiliza esse módulo, que a gente vai utilizar os objetos do tipo Graph, Node e Relationship. E aí, o que a gente precisa fazer é criar, recuperar, ter acesso ao grafo Neo4j, quando a gente bota o Neo4j para rodar. E aí a gente vai recuperar esse grafo e a gente vai iniciar uma transação. De forma bem similar como a gente trabalha em banco de dados. A gente inicia uma transação aqui por esse g.begin. E dentro dessa transação... eu não tenho isso também. Obrigada. A gente começa a transação aqui com o g.begin e depois disso a gente pode criar os nós e os relacionamentos e depois dar meio que um commit em tudo isso e fazer com que todas essas modificações sejam realmente efetivadas lá no banco. Para criar um nó, a gente só instancia um objeto da classe Node, passando qual é a label e depois todos os parâmetros. E para criar um relacionamento, a gente pega esses dois nós que a gente criou, esses objetos, e passa com parâmetros informando qual é o tipo do relacionamento. Para cada um desses, a gente chama o create da transação e depois a gente dá o commit e todas essas modificações, onde a partir daí, sim, tudo é passado para o Neo4j e tudo é armazenado no banco. Para consultar, se eu quiser agora fazer uma consulta, a gente vai utilizar o Node Selector, que é um objeto também do Python-Neo, e aqui a gente vai selecionar todos os usuários com o nome João, pega qual o primeiro, né, porque pode ter mais de um usuário com o nome João. Nesse caso eu não estou me preocupando muito com validações. E aqui, novamente, pegando todas as páginas que João curte, eu vou dar o match de novo, a mesma palavrinha reservada aqui, e eu vou dizer que eu quero começar a partir do node de João e seguir por todas as arestas que são do tipo like. E aí aqui eu só estou pedindo para ele printar o resultado disso e ele vai me retornar as duas páginas que o João curte. Então é bem simples. Tá, mas você deve mudar agora da sua aplicação de banco de dados relacional. Você deve agora largar tudo e mudar para Neo4j. Vamos com calma. Vamos primeiro avaliar algumas coisas, tipo as diferenças entre esses dois tipos de bancos. Primeiro, vamos avaliar como é que você faz uma consulta dessa. Usando o meu esquema de dados anterior que eu tinha mostrado naquelas tabelas, se eu quisesse recuperar as páginas que o João curte utilizando o SQL comum, eu iria fazer um select pelo nome e a categoria para retornar os dados que eu quero e iria ter que fazer esse join entre a tabela do usuário, a tabela curte e a tabela página. E eu ia informar que eu quero o usuário de nome João. E aqui eu estou fazendo o join entre todas essas tabelas, para poder me retornar esses dados. Analisando puramente as consultas, a gente percebe que, de fato, o Cypher do Neo4j é menos verborrágico, ele é mais direto, ele é mais simples. Uma vez que você acostuma com a sintaxe, você consegue daqui claramente saber o que é que ele está querendo. Aqui a gente tem que fazer join, a gente escreve mais coisas para poder recuperar esses dados. Tá, mas e com relação à performance, né? Tipo, nem tudo são flores, é bonitinho de você escrever isso na hora, mas e aí? A performance realmente vale a pena? Então, eu estou trazendo aqui isso foi um experimento realizado por alguns pesquisadores da Universidade de Mississippi e que eles analisaram a performance de tempo que foi realizada com o objetivo de verificar quanto tempo o Neo4j e o MySQL, que eles utilizaram de exemplo como banco de dados relacional, levaram para executar dois tipos de consulta estrutural e uma consulta de dados. O que seria uma consulta estrutural? Seria aquela consulta que realmente explora o relacionamento entre as entidades que estão no seu banco. Como, por exemplo, realizar uma busca em largura que explora de nível 4 em um grafo. Então, você tem nós relacionados e você quer sair buscando entre elas numa árvore. Então, isso daí você vai fazer uma navegação entre as suas entidades até encontrar aquilo que você está buscando. Já uma consulta de dados é uma consulta que explora, na verdade, os dados que estão armazenados naquela sua entidade, não o relacionamento entre elas. Quando, por exemplo, a gente quer contar quantos vértices
possuem a propriedade X que seja menor do que um determinado valor. Por exemplo, eu quero todos os usuários que tenham o gênero feminino, por exemplo. Então, isso daí a gente classifica como consulta de dados, nesse caso. Esse aqui foi o resultado do experimento que eles realizaram. E a gente pode ver que, para uma consulta estrutural, o Neo4j performa bem melhor do que o MySQL. Então, de fato, quando você vai navegar entre entidades buscando aquela que realmente satisfaz o seu... você vai fazer essa busca, você vai navegar entre uma entidade e outra para encontrar um caminho entre eles, o Neo4j performou bem melhor do que o MySQL. Em compensação, quando você vai fazer uma consulta de dados simples, que geralmente é a consulta de dados que a gente está fazendo nas nossas aplicações reais. Eu quero pegar uma entidade pelo ID, eu quero pegar todos os usuários que têm o salário X. E aí a gente vê que o Neo4j não performa muito bem. De fato, você precisa saber exatamente se a sua aplicação precisa dessa ferramenta. Então, não vai refatorar todo o seu código, não vai mudar tudo para poder utilizar o Neo4j. Esse não é o melhor caminho. Você precisa avaliar as aplicações. Então, aqui existem diversas áreas onde a utilização de banco de dados em gráficos se torna importante, como, por exemplo, redes sociais, que é o exemplo que eu estava utilizando aqui, que a gente sabe que dá para fazer várias análises em cima disso. Outra área bem interessante é a área de bioinformática, que é uma área que estuda, eu não sou especialista na área, mas eu sei que estuda relacionamento entre proteínas e moléculas e lida com grandes quantidades de dados, e justamente esse relacionamento entre essas partículas é importante para essa área de pesquisa. Outra área bem interessante é a análise genética, que também é similar, fazer análise genética de moléculas, o relacionamento entre elas é bastante importante. E na área de telecomunicações, eles utilizam bancos de dados e grafo para poder armazenar as ligações entre clientes e com o objetivo de meio que analisar pontos na rede de telecomunicações que precisam de algum apoio. Por exemplo, tem uma antena, tem algum ponto de conexão que está sendo sobrecarregado porque tem muitos usuários conectados ali. Então, para detectar isso, eles trazem esses dados todos para dentro do banco de dados e grafo e rodam análises, rodam consultas em cima disso. E aí eles conseguem captar isso de forma mais precisa e conseguem fazer análises interessantes. Mas eu queria trazer aqui duas aplicações, uma bem interessante que eu descobri no ano passado, que eu estava lendo sobre isso no ano passado, que foi um jornalista chamado Leonardo Salles, que ele fez esse estudo sobre como a Câmara contribui indiretamente com as campanhas dos próprios deputados. Esse cara fez genial. Ele fez uma análise sobre as cotas parlamentares e as doações de campanha. O que é a cota parlamentar, para começar de tudo? Segundo o site da Câmara, eu tenho uma colinha aqui, é uma cota única mensal destinada a custear os gastos dos deputados exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar. As despesas são feitas pelos deputados e são reembolsadas dentro do limite que oscila em torno de 40 mil por mês. Então, a depender da unidade da federação que elegeu parlamentar. Então, dependendo do estado do deputado ou do senador, ele vai ter um determinado valor por mês para gastar com, teoricamente, gastos exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar. E aí, o que ele fez? Esse Leonardo, ele pegou as cotas parlamentares de 2013 a 2017 e pegou as informações de doação de campanha para a campanha eleitoral de 2014. Todas as informações ele pegou dos portais de transparência da Câmara e do Tribunal Superior Eleitoral, e ele até faz uma menção, isso no texto dele, que ele diz que não foi tão difícil pegar esses dados, de fato está tudo lá no portal da transparência. Se vocês quiserem fazer análise em cima desses dados, dá para consultar, dá para verificar o deputado que você votou, o senador que você votou, você pode ir lá verificar quanto ele está gastando por mês, quem foi que doou para ele, tudo isso está lá disponível nos portais de transparência. E para fazer essa análise, ele utilizou Python e o NetworkX. Que o NetworkX é um pacote para Python que é para criação, manipulação e estudo da estrutura de grafos. O
Network X, ele não é um banco de dados em grafo, ele simplesmente carrega seus dados em memória e organiza ele em grafo e permite que você manipule esses dados assim, mas ele não armazena esses dados em forma de grafo. Essa é a diferença. E aí o que ele descobriu? Que existem, quando ele importou todos esses dados, ele pegou os deputados e apontou como vértices, e as empresas também como vértices, e criou arestas entre os deputados e as empresas, dando o label de quais são as despesas que aquele deputado gastou com aquela empresa. E o contrário, quanto aquela empresa doou para aquele deputado na campanha de 2014. E ele viu que ocorrem muitos desses ciclos, que ele chamou de ciclo financeiro direto, onde, por exemplo, esse deputado, Silas Câmara, que ele é do PRB, ele contratou os serviços dessa empresa, que é a Amazonaves Táxi Aéreo. Ele contratou essa empresa e deu uma despesa de 226 mil. Tudo isso com cota parlamentar. Ele foi reembolsado depois desse valor que ele gastou com essa empresa. E na campanha de 2014, essa empresa doou para ele 50 mil reais. Né? Aí você fica meio... O que é que está acontecendo? E ele encontrou esse, e até mais complexos do que esse financeiro direto, ele encontrou ciclos indiretos, onde, por exemplo, um deputado, ele tinha alguma despesa com determinada empresa, essa empresa fez uma doação de campanha para outra empresa, ou para outro deputado, esse deputado fez uma despesa para outra empresa, e essa empresa doou de volta para o primeiro deputado. Então criou um ciclo, não tem um ciclo direto, né? Mas tem esses ciclos nessa análise de dados. Então é bem interessante. E outra medida que ele conseguiu extrair, outra análise que ele conseguiu extrair desse grafo, foi o grau de influência dos deputados utilizando a técnica de medida de centralidade, que é justamente essa técnica de você encontrar os pontos principais da sua rede. Então, ele utilizando essas variáveis, ele aplicou isso em uma fórmula matemática para extrair a influência de cada deputado. Então, para cada deputado, ele verificou a quantidade de empresas das quais ele recebeu doações de campanha, o valor das doações que ele recebeu, a quantidade de empresas com as quais ele teve uma despesa e o valor dessas despesas que foram reembolsadas. Então, para cada deputado, ele utilizou essas variáveis, aplicou em uma fórmula e encontrou quais são os principais deputados, que no caso dessa medida são os centrais das redes, dessa rede de doações e cotas parlamentares. Então, o primeiro aqui da lista é o Alceu Moreira da Silva, e que ele determinou esse índice de influência, onde ele recebeu doações de 1.121.000 e teve uma despesa de 1.523.000 lá para a mesma empresa. Então, ele conseguiu identificar quais são os 10 maiores influenciadores, assim, deputados na Câmara. Então, é algo bem interessante. Eu estou com o link aqui, eu vou retweetar, eu acho que eu já retuitei essa coisa dele, mas eu vou retweetar para vocês darem uma lida. Ele tem outras análises também no artigo dele. Ele fez isso de forma sensacional, assim. E o Turicas, inclusive, ajudou ele. Não sei se o Turicas está por aí, não sei se ele está lá fora. Mas o Turicas ajudou ele também nesse processo. Agora, saindo um pouco desse tema um pouco pesado, a gente pode ter outro tema que também é bastante importante, pelo menos para mim, que é Game of Thrones. Existe também um estudo que foi feito por um cara chamado Andrew Beveridge e Jason Shaw, sei falar, que analisaram a rede formada pelos personagens do livro A Tormenta das Espadas, que é o terceiro livro da série. E esse carinha aqui, o William Neal, ele importou esses dados para o Neo4j e postou isso também no post-blog e fez uma análise muito interessante. O que é que o Andrew e o Dee fizeram? Eles pegaram, isso é um trabalhinho, como diz na minha terra, é um trabalho de corno, caramba, velho. Tipo, eles pegaram todas as interações entre os personagens do livro e deram um peso para essa relação. Então, por exemplo, se
Daenerys encontrou com o Joãozinho da feira e só deu um oi, o peso é menor. Não tem um peso toda essa relação, porque só foi no encontro e só trocou uma palavra. Mas Daenerys e Jon, né, no final tiveram coisas no navio, né? Eu gosto muito, mas tudo bem. Aí teria um peso de relacionamento muito maior. E eles fizeram isso para todos os personagens que apareceram. Então, eles fizeram isso e exportaram a tabela nesse formato. Qual era a fonte, qual era o target, né? Tipo, o começo e o fim da relação e o peso deles. E aí, calma, o nome dele, como é? O William, ele pegou e trabalhou isso utilizando Python, importou todos esses dados para Neo4j e começou a fazer algumas análises bem interessantes. E para isso ele utilizou um módulo Python chamado iGraph, que permite a manipulação de dados de grafo utilizando algoritmos conhecidos, como centralidade e detecção de comunidades. É parecido com o Network X que o Leonardo utilizou, cai na mesma categoria de módulos. Então, como foi que ele fez? Ele pegou aqui ele está pegando todos os relacionamentos que ele já tinha importado para o Neo4j, ele está pegando todos esses relacionamentos aqui nessa query, e aí está passando isso para o iGraph, que aí ele vai chamar esse método Community Walk Trap, considerando os pesos, e vai fazer um clustering, que ele vai agrupar os personagens de acordo com núcleos. A gente sabe que isso é bem difícil em Game of Thrones, quem conhece a série, porque são muitos personagens, nem sempre tem um núcleo muito bem definido, tem personagens que conversam bastante entre si, mas ele conseguiu separar entre núcleos utilizando um algoritmo de análise de dados. E ele chegou nesse resultado. Ele encontrou 8 clusters, e para cada cluster desse, ele encontrou a lista de personagens que fazem parte do mesmo cluster. Obviamente que esse algoritmo não é totalmente exato, e teve o Lancel, coitado, que estava aqui excluído numa comunidade à parte aqui, mas isso a gente sabe que é desvios, um ponto fora da curva no algoritmo. E algo interessante que ele conseguiu criar, depois dessa análise, ele fez esse gráfico aqui, que é bem legal. Cada vértice desse é um personagem. Essas cores diferentes indicam os diferentes clusters que ele achou. E o tamanho do vértice indica a medida de centralidade daquele vértice. Por exemplo, Jon, aqui, se você reparar, toda essa parte aqui azul é o pessoal lá da muralha. Então ele está dizendo aqui que Jon Snow, ele viu que ele é um personagem bastante central dentro desse núcleo. Porque ele aplicou medidas de centralidade nesse vértice e encontrou muitos relacionamentos que passam por ele. Ele é relacionado com uma grande quantidade de personagens. E a mesma coisa vale para a Daenerys aqui do outro lado. Outra coisa também, a largura das setas indica o peso daquela relação. Então, quanto maior essa seta, é porque o relacionamento é mais forte, mais pesado. Então ele conseguiu extrair aqui esse gráfico que ficou bem legal. E eu acho que é isso que eu queria falar. Se vocês tiverem algumas dúvidas, pode falar.